paz do Senhor Jesus, graça e paz, a doce paz do nosso amigo Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família e com todos aqueles que te rodeiam. Obrigada de coração por você ter dado ouvido a Deus em te pedir para poder vir aqui, para abrir esse vídeo e assistir aquilo que o Senhor vai estar liberando nesse lugar. Sou grata mesmo de coração, e esse lugar aqui existe exatamente porque tem pessoas como você que têm fome da palavra de Deus. E hoje nós estaremos falando um pouco sobre missão, né? Missão, cada um tem sua missão. Deus tem um chamado para cada um de nós. Para uns ele tem um chamado de pastor, outros de evangelista, outros de missionário, outros de mantenedor da obra de Deus, outros de empresário, né? Outros para poder serem enviados para abrir igrejas, né? Como o nosso irmão Paulo, né? O apóstolo Paulo, e assim sucessivamente. Cada um tem o seu chamado, são vários chamados, né? Tem aquele também que tem o chamado de cuidar da família, né? Aquelas mulheres que têm o encargo de missão de cuidar dos filhos, de cuidar do lar. Então, cada um tem sua missão. E hoje nós estaremos falando a respeito disso para a glória de Deus. Eu queria também de coração te pedir que você, se você não é inscrito nessa família, aqui abaixo tem uma palavra inscrever-se. E você pode estar tocando nessa palavra, ela vai estar com, se você não é inscrito, ela vai estar com uma coloração diferente das demais. Você pode estar tocando nessa palavra e pode estar se inscrevendo e assim nos ajudando a dar crescimento a esse lugar que Deus fez para poder nós sermos instruídos por Ele. É através de mim, através da Eliana? De maneira nenhuma, é através do Espírito Santo de Deus, através da graça do Todo-Poderoso que vem sobre as nossas vidas, e nós somos instruídos pela misericórdia dEle. Amém? Para que tudo isso? Para que a gente viva uma vida conforme é a vontade dEle, boa, perfeita e agradável. Amém? Glória a Deus. Vamos falar com o nosso Pai. Antes de irmos falar com o nosso Pai, eu queria só te dizer que a palavra estará em primeiro livro dos Reis, capítulo 17, e nós estaremos lendo alguns versículos também no 18, mas a palavra é no capítulo 17 do livro de Primeiro Reis, tá bom? Vamos falar com o nosso Abba, vamos falar com o nosso amado, nosso amigo, o nosso tudo. Vamos lá? Glória a Deus. Você pode concordar com as palavras que eu vou falar, ou então faça a sua oração daí, que eu faço a minha daqui. E a palavra de Deus diz que aonde tiver 1, 2 ou 3 no nome dele, ali ele estará. E eu já estou aqui com você e eu tenho certeza que Deus irá nos ouvir e fazer aquilo que é o melhor para nós, porque nós não sabemos o que é melhor, mas ele sim, ele sabe. Ele diz assim na palavra dele que se eu e você, que somos maus, nós que somos humanos e que somos maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, imagina ele, né? Glória a Deus, vamos lá? Papai, nós queremos te agradecer, Senhor. Muito obrigado, Paizinho. Obrigada pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu zelo. Obrigada por este lugar que o Senhor instituiu, Senhor, e nos enviou para cá, Senhor, para poder falar da tua palavra, falar do teu amor, falar, Senhor, do quão grande é o teu amor por nós, de quão grande é o teu zelo por nós. Deus, obrigada por essa pessoa que está me ouvindo. Obrigada por aquela que está me assistindo, Deus. Obrigada, Senhor, por aquela pessoa que nunca nem veio aqui. Obrigada, Deus, por aquela que ainda vai assistir, Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa estar, Pai, se movendo nos corações, no espírito dessas pessoas, Pai, para que elas venham receber aquilo que o Senhor tem para repassar nesse dia pela tua misericórdia, Pai.
Senhor, eis-me aqui para ser boca tua, segundo a tua vontade, Senhor. Derrama, Senhor, neste dia, Pai, a tua Shekinah, a tua graça, Senhor. Eis aqui o meu espírito, Pai. Eu me submeto, Senhor, à tua vontade, ao teu poderio, Senhor, para poder repassar aquilo que o Senhor colocar no meu espírito para falar, Pai. E que em o nome de Jesus, Pai, eu te peço, não me deixa reter nada daquilo que o Senhor vai dizer, Pai, para o teu povo e para mim também, Senhor. Em o nome de Jesus eu te faço essa oração, Pai. Acampa os teus anjos, Senhor, ao redor deste lugar onde eu estou, Senhor. Acampa os teus anjos ao redor desta pessoa que está me assistindo, Pai. Que não só ela, mas a família dela venha ser invadida pela glória, pela graça que o Senhor vai liberar nesse lugar, Senhor. Em o nome de Jesus, Pai. Em o nome de Jesus, Pai. Eis aqui a minha boca, Senhor. Nesse momento eu entrego para ti, Senhor. Tudo que há em mim eu entrego a ti, Senhor, no teu altar, Senhor, e digo: vem ser boca através de mim pela tua misericórdia e para a grandeza do teu nome em cima da terra, em o nome de Jesus de Nazaré. Senhor, nós precisamos ser parecidas contigo. Nos ajude a nos santificarmos para ver o Senhor face a face, para ver a volta do teu filho, para ouvirmos o nosso nome soar, Senhor, naquele grande dia. Em o nome de Jesus fazemos essa oração. Senhor, nos dá graça, Senhor, para poder exercer a nossa missão e assim estar te agradando. Em o nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Oh, coisa boa sentir a presença do nosso papai, né? Sentir o poder dele, o poder que ele tem, o poder transformador de você estar triste, você vai falar com ele e de repente você já se alegra, tudo já muda, né? Tudo já muda, o ânimo muda e a nossa percepção de solução das coisas, ela vem com mais clareza. Tudo isso quando a gente vai até Deus. Por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 17, diz assim, a partir do 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, para ele quem? Elias. Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu, Deus falando, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Que foi o próprio Elias, né? Que prediz que não chovesse, né? Não chovesse por determinado tempo. E assim sucedeu conforme a palavra do homem de Deus. E hoje quem é o homem e a mulher de Deus? Somos nós. Sou eu, é você? Nós temos o encargo, a missão de profetizar. E profetizar não é pedir a Deus, ó Deus, faça assim, não. O Senhor está dizendo que é para profetizar. Elias não chegou e pediu a Deus, faça com que não chova durante tanto tempo. Não, ele chegou e profetizou, ele falou, assim seja, e assim aconteceu. Só que para eu e você termos essa missão, essa fala, né, de profetizar dessa forma, a gente tem que andar nas medidas de Deus, observar o que é que está sendo falado, para não profetizar errado e depois não se arrepender daquilo que esteve a dizer. Meu Deus do céu, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E aqui a gente vê Elias, ele fazendo a sua missão. Deus falou e assim ele fez.
Deus ordenou e assim ele cumpriu. Deus determinou e ele não murmurou, ele não reclamou, ele não foi contender com Deus por que tinha que ser para aquele lugar. Muitas das vezes o Senhor nos manda ir para um local e a gente quer saber o porquê para aquele lugar, por que não ir para tal lugar. Lembra de Jonas? Jonas também estava fazendo missão, Jonas também era um enviado. E aí quando Deus manda ele ir para Nínive, para onde é que ele vai? Desvia do caminho, vai para outro lugar. Então todas as vezes que eu e você sairmos do lugar que Deus quer, da direção que Deus quer, estaremos correndo risco, aleluia, de vir sobre nós aquilo que não é a vontade do Senhor. Um missionário, uma pessoa em missão, ela faz aquilo que apraz ao Senhor. Vamos supor, você pode me perguntar, Eliana, explica melhor e eu te explico. Uma dona de casa que ela tem a missão, o encargo dado por Deus para cuidar dos seus filhos. E ali Deus dá 2 filhos para ela, isso eu estou conjecturando. Deus dá para ela 2 filhos. E ali ela escolhe amar um e odiar outro. Ela está fazendo certo a sua missão? Não está. Aleluia. Deus não chamou ela para escolher a quem amar, a quem cuidar. Deus deu 2 filhos para ela zelar. E assim somos nós que temos que ser sensíveis à voz de Deus, assim como estava Elias. Elias, na hora que o Senhor diz, vai para o ribeiro de Querite, e ele logo foi, ele não contestou, ele não parou no caminho, né? Quantos que Deus dá uma missão e quer parar no caminho, quer Vou te dizer uma coisa, quando eu e você paramos no caminho, esteja atento, porque quando eu e você não concluir aquela missão, pararmos no caminho, saiba que a gente vai voltar, aleluia, ao processo, ao início do processo, para poder fazer aquilo que já foi determinado pelo Senhor. Aí é por isso que tem muita gente que volta e meia você vê vivendo aquilo que já viveu. Alabarca levacia ai rebário. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você diz, Eliana, eu não estou entendendo. Já viu aquelas pessoas que tá todo o tempo vivendo o mesmo processo? Aí você diz, fulano não muda de situação, fulano só vive assim. São exatamente as pessoas que não completam a sua missão para passar de posição e ter outro encargo, outra direção para ser dada por Deus e executada por nós. Se eu e você não fizermos isso que eu estou falando, aleluia, nós estaremos vivendo este retrocesso, quer dizer, voltar lá para o fim da fila e iniciar tudo novamente. Por quê? Porque não foi aprendido, não foi vivido as etapas daquela missão. Então, quando Deus nos enviar, não devemos reclamar, deveremos acreditar e assim fazer como Deus está mandando. Aleluia! E é para o nosso bem. Aleluia! Por que o Senhor mandou ele ir? Era porque o Senhor estava poupando a vida dele, porque Jezabel e Acabe, né, principalmente Jezabel, estava na cola dele. Então o Senhor estava escondendo ele. Ei, há momento que o Senhor irá me esconder, irá te esconder. E a gente não deve perguntar a ele, Senhor, por quê? Aleluia! Aleluia! Um filho não contende com o pai. Um filho ouve a voz do pai e obedece, pronto e para já. Aleluia! Vamos continuar aqui. Glorificado seja Deus. E olha o interessante, que quando o Senhor ele nos envia a um lugar em missão, ele se responsabiliza por aquilo que ele está mandando a gente fazer. Ao contrário de que quando a gente sai da direção da missão, já não temos mais a proteção de Deus. Aleluia! Vou te explicar melhor isso que eu terminei de falar. Jonas, quando ele saiu da direção da missão que Deus deu para ele, ele ficou desprotegido da proteção de Deus, ele ficou fora da proteção de Deus. E aí por isso que se levantou a braveza do mar, por isso que ele teve que ser jogado, né, para fora daquele barco. Ali não foi ele que pediu, ai me jogue. Não, irmãos, ali é o próprio Deus se movendo dentro dele, falando para ele que ele estava errado. Então, quando não estamos dentro
debaixo da direção da missão que Deus está nos dando, estamos desprotegidos. Já Elias aqui, quando ele ouve, assim ele faz, o Senhor manda ele ir, e ali o Senhor já diz, olha, vai, que lá tem um ribeiro, e você vai beber água daquele ribeiro, e eu vou mandar um corvo, porque lá não tinha onde ele comprar pão, lá não tinha como ele trabalhar para ir no mercado comprar nada. Então o Senhor disse, vai, que lá tem água para você beber, lá eu mandarei corvos para te servir, aleluia, mandarei de dia e mandarei à noite. Veja que quando o Senhor nos envia, ele se responsabiliza, irmãos, pela misericórdia de Deus, ainda ontem, não, hoje de madrugada, eu estava falando com os irmãos na madrugada com Deus que teve um ano de 2012, o Senhor me mandou tomar uma atitude de fato vir para fazer aquilo que ele queria. E ali, irmão, sem condição, eu viajei de um estado para outro sem ter um centavo. Peguei 3 aviões sem ter um centavo. Viajei mais de 400 quilômetros depois do aeroporto para onde o Senhor estava me mandando ir. E depois mais uns 300 quilômetros para onde o Senhor novamente estava me mandando ir, além daquele lugar. E tudo isso sem dinheiro nenhum. Aleluia! Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro que quando eu cheguei nesse interiorzinho, quando nós chegamos lá, tinha um encargo de Deus para ir fazer numa outra cidade mais além. Nós não tínhamos como ir, não tinha transporte, não tinha ônibus para aquele lugar. E aí eu falei para minha tia, eu disse, minha tia, como é que a gente vai fazer isso que Deus está mandando? E ali ela se lembrou de uma pessoa e ela disse, olha, ele pode até ir de graça, mas precisa do combustível. E ela não tinha e eu também não. E na noite seguinte, na noite daquele mesmo dia, nós íamos levar a palavra numa igreja, e uma igreja bem humilde, irmão, bem humilde. E aí quando chegamos lá naquela igreja, quando terminou a palavra, uma irmã veio e disse, ó, irmã, Deus me pediu para poder, eu tô toda arrepiada, irmão, tô toda arrepiada de estar contando isso aqui. E esse lugarzinho que eu tô dizendo é Tabela, no Baixo Sul da Bahia. Fica antes um pouco de Camamu. Aí a irmãzinha chegou e disse, ó, irmã, eu tenho aqui umas moedas. Não, eu tenho isso aqui e o Senhor me mandou lhe dar. E quando eu vi aquilo, irmãos, um saquinho transparente, só moeda. E as moedas eram a maioria de 50 centavos, 25 centavos, me lembro até hoje, porque foi uma coisa muito grande. 25 centavos, 50 centavos e poucas de R$1. E aí ela pegou aquele saquinho transparente, na hora que ela pegou aquilo ali e disse, o Senhor mandou eu te dar, eu logo já entendi, aleluia, que ali era a providência de Deus para nós irmos aonde o Senhor estava querendo que nós fôssemos, onde Ele disse que era para ir. E ali, para a glória de Deus, conseguimos o irmão o irmão César, né, que é de Ituberá, que é o meu irmão e primo, né, irmão de criação e primo. Falamos com ele e ele prontamente, ele disse, não, eu vou. Agora o carro, ele ainda disse, o carro bebe muito, quer dizer, gasta muita gasolina. E aquelas moedas, irmãos, que o Senhor enviou, que aquela irmã ouviu Deus falar, entregue para ela, aquelas moedas deu para poder botar gasolina no carro, e o carro que, como disse o meu irmão César, iria beber gasolina demais, deu para colocar gasolina, irmos até Gandu, né, que é uma cidade após Camamu. Eu acho que fica, eu não sei muito bem de quilometragem, eu sei que é distante, é longe. Nós fomos, viemos, retornamos daquela missão e, para a glória de Deus, irmãos, ainda sobrou gasolina. Aleluias. Por que eu estou te contando isso? Porque Deus faz milagre. Aquilo que Deus tem te mandado fazer, Ele se responsabiliza para abastecer, para trazer os recursos que você precisa. E saiba de uma coisa, estar em missão significa não ter, mas se eu e você obedecer, o Senhor fará com que venha até a mim e a você aquilo que precisa para ser feito, aquilo que Deus está pedindo. Aleluia!
Glória a Deus. Chegou o momento aqui voltando aqui para a palavra, chegou o momento que veio novamente a palavra do Senhor e disse para Elias, levanta-te, versículo 9, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Aí diz a parte A do 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Sabe o que é isso? Obediência. Deus falou, assim é. Deus ordenou, assim será estabelecido, assim será feito, como Deus está mandando. Aleluia. Veja que quando o rio secou, logo Deus providenciou a saída daquele lugar. Deus fala para ele, sai daqui e vai para Sarepta, que lá eu já ordenei. Deus não disse eu vou ordenar. Sabe o que é que essa palavra está querendo dizer, queridas? Que quando eu e você fizer aquilo que Deus está mandando, aquilo que Deus está nos orientando, o Senhor estará provendo aquilo que eu e você precisa. Aleluia! Hoje, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui nesse lugar, distante de Salvador, de onde eu moro. Pergunta qual foi o valor que eu paguei para estar aqui. Nenhum. Eliana, você pediu para alguém pagar sua passagem? Não. Aleluia. Para você se alimentar aí, está saindo do seu bolso? Não. Aleluia. Por quê? Porque isso aqui é uma missão. Aleluia. Então, quando o Senhor manda, ele se responsabiliza, desde que eu e você demos ouvido àquilo que ele está dizendo. Aleluia, ele se encarrega. Glorificado seja Deus. Agora, difícil é não ouvir a direção de Deus, não fazer o que Deus quer e querer que ele se responsabilize, que ele te sustente, me sustente, sentar debaixo da direção dele. Fica difícil, irmão. Não tem como, não é assim. Deus não trabalha assim. Deus trabalha mediante a minha e a sua obediência. Obedeceu, não se preocupe que tudo está debaixo do poderio da mão de Deus e tudo vai chegar na sua mão no tempo certo. Aleluia! Glorificado seja Deus, mas primeiro tenho que eu e você temos a atitude de obediência, de obedecer aquilo que Deus está dizendo. Ele cuida, ele é zeloso, ele não falta, ele não falha, nem comigo, nem com você, nem com ninguém. O salmista Davi, ele disse que nunca viu um justo mendigar o pão. Quer dizer, nunca viu um justo passar necessidade. Aleluia. Podemos não ter para poder esbanjar. Que Deus não quer que eu e você tenha para esbanjar. Ele quer que eu e você tenha para se sustentar e para compartilhar com quem precisa. Aleluia! Glorificado seja Deus. E eu queria estar aqui lendo alguns outros versículos. No mesmo capítulo 17, o 14, diz assim, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia de hoje em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi aquela mulher, ele estava falando já agora para a viúva que ia sustentar ele. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Não adianta querer que um homem, uma mulher de Deus, lance uma profecia sobre a sua vida e ela se cumpra sem você fazer aquilo que Deus está determinando. Meu Deus do céu, aleluia. E aí depois ainda tem muitos que dizem assim, orou, profetizou e nem aconteceu. Então não foi de Deus. Levardou que emanácia. Aleluia. Andemos nas medidas de Deus e ele se responsabiliza, irmão. Aleluia. Se eu for uma pessoa obediente a Deus, aquilo que eu profetizar, aquilo que eu falar, dentro das medidas daquilo que Deus quer, se intimidade com Deus eu tenho, se obedecer a ele, se eu obedeço a ele, aquilo que eu falar, assim será, irmão. Para a glória do nome dele. Para quê? Para poder eu me engrandecer, para eu me aparecer? Não. É para a glória dele, é para a glória do nome dele, é para o nome dele ser exaltado. Aleluia. Aleluia. Gostaria de estar lendo também outro versículo aqui no capítulo 18, que diz assim, 18 no versículo 4, que diz assim, porque sucedeu que destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 escondeu
numa cova e os sustentou com pão e água. Aleluia! Glorificado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que é isso? O que é isso? O que esse versículo quer dizer? O que esse versículo está falando é que, aleluia, que ainda que tentem parar a mim e a você, ainda que tentem nos parar, nos calar, nos atrapalhar, aleluia, dizer que não é Deus que está falando pela minha e pela sua boca, não foi Deus que deu para mim e para você a nossa missão, seja lá ela qual for, aleluia, o Senhor estará levantando alguém sem a gente estar esperando, para estar nos sustentando. Alabaracandavia subnevácia. Aleluia. Porque o chamado dele não pode parar. Porque aquilo que ele começou não pode parar. Aquilo que ele determinou não pode parar. Aleluia. Só se eu e você não nos colocarmos no centro da vontade dele. Aí sim. Aí se eu e você quisermos parar, o Senhor levantará outro para colocar em nosso lugar. E nós que decidimos parar, é aquilo que eu já falei antes, ó. Voltaremos, ó, para o final da fila. Aleluia. Para o início do processo. Aqui está uma que está voltando ao início do processo, porque teve um dia que eu disse para Deus, eu não quero mais esse negócio, não quero mais saber quem é que está agindo na vida de fulano, eu não quero mais saber o que é que está se passando, ciclano, eu não quero mais saber de nada disso, eu quero só ser uma pessoa que senta lá na cadeira da igreja, no banquinho da igreja, se senta e ora e fala contigo e te louva, e pronto, e acabou, eu só quero isso, né? Mas pela misericórdia de Deus, o Senhor permitiu que eu vivesse aquilo que eu estava pedindo. Não quero mais saber de dom, de saber disso, saber daquilo. Oi! Que lindo, Enzo! Glória a Deus, uma criancinha ouvindo a palavra de Deus. Então, assim, ali o Senhor permitiu, o Senhor me retirou os dons, ali eu passei a ser enganada, porque agora eu já não tinha mais o dom para ver quem era a pessoa errada ou não. Aleluia, e muito pesado foi isso que eu pedi para o Senhor, e o Senhor permitiu, então que nós possamos não estar voltando ao processo, mas que nós possamos estar dando continuidade ao processo, continuidade à missão, aleluia, uma missão determinada por Deus, queridos, sendo dirigida por Deus, da forma que Deus quer, porque tão importante quanto fazer a missão é fazer como Deus quer, como Deus estabeleceu, aleluia, e é por isso que Elias aqui, ele andava nas medidas de Deus, aquilo que Deus falava, assim ele fazia, ele não contendia, mas obedecia aquilo que o Senhor estava falando, aquilo que Deus estava determinando. Versículo 5 do 19. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido. Veja o cuidado de Deus. Por que Deus deu pão para ele? Porque ele estava com fome. Se ele tivesse sem força, Deus restaurava as forças dele. Se ele tivesse com sede, Deus mandava água para matar a sede dele. Você está entendendo que Deus providencia aquilo que eu e você precisa? Aí tem muitos se cansando e se lamentando porque Deus não está fazendo aquilo que ele quer, aquilo que ela quer. Deus não está no lugar que ele está de o Todo-Poderoso, querido, para fazer as nossas vontades, não. Deus não está para poder fazer nossas vontades, não. Você pode fazer campanha, você pode acabar as bolachas do joelho, você pode morrer de fome, dizendo que está fazendo jejum, você pode fazer o que for, morar em cima do monte, não importa. Deus não está no lugar de Deus, de Pai, para poder fazer as minhas e a sua vontade. Eu e você é que devemos nos submeter à vontade dele. Aleluia! Aleluia! E aqui Elias, ele chega um momento em que ele se desanima, porque ele estava temendo que a translocada Jezabel tirasse a vida dele. O que é que você está temendo?
O que é que você não está fazendo por estar temendo aquilo que Deus está dizendo para você fazer? Aleluia! Aquilo que Deus já determinou. Olha que coisa linda, irmão. Louvado seja Deus. O Êxodo, todo o tempo ali chamando a minha atenção. É uma criança, eu acho que deve ter uns 4 ou 5 aninhos, ouvindo a palavra de Deus. Aleluia, que coisa linda. O que é que está acontecendo que você está se desviando ou está deixando de fazer aquilo que Deus estabeleceu para você fazer? Não percamos o nosso ânimo, não desfalecemos as nossas forças. E se isso já aconteceu, clame por Deus, porque eu teve um dia que eu tive que clamar por Deus e dizer para Ele, Pai, me perdoe. E ali eu disse para Deus, eu disse para o Senhor, queridos, eu disse a Ele, eu digo, Pai, eu amaldiçoo aquele dia onde eu te pedi para não fazer mais o que tu queria na minha vida. E ali, pela misericórdia de Deus, queridos, Deus achou graça diante de mim. Aleluia, Ele viu verdade dentro de mim, não é porque eu sou boa, mas é porque a graça dele me alcançou novamente e pela misericórdia de Deus, aqui estou eu, já tem 4 anos que pela misericórdia de Deus, aqui eu estou sendo boca de Deus, não só aqui, né? Aqui nós estamos só com 5, terminamos de fazer 5 meses aqui no YouTube, mas há 4 anos sendo boca de Deus ali no Zap, sendo boca de Deus aonde Deus me envia pela misericórdia dele, que nós possamos fazer a mesma coisa. E vamos só concluir aqui, ó, a palavra, e o versículo 6 e o 7 diz assim, ó, e olhou e eis que na sua cabeceira estava um pão cozido, quer dizer, aquilo que ele necessitava, sobre as brasas. Não é um pão cozido de qualquer jeito. Deus não vai conseguir para ti um pão cozido frio. Deus não vai conseguir para ti, o que? Labar, servar-se. O que isso quer dizer? Não é que Deus vai te dar o pior. Deus vai providenciar o mais ou menos. Deus vai providenciar aquilo que vai só tapar ali o buraco que está existindo. Não, Deus vai conseguir o melhor, Deus vai fazer o melhor quando eu e você obedecer aquilo que ele está dizendo. Observa bem o que é que a palavra está dizendo. E eis, o anjo mandou ele se levantar e comer. E Elias olhou e eis que a sua cabeceira, versículo 6 do capítulo 19 de 1º livro do Reis. E se levantou e olhou, e eis que na sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, quer dizer, quentinho, novinho em folha. E estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Observa, olha que cuidado, queridos. Olha o cuidado de Deus. Olha a excelência do cuidado de Deus. O que é que você está temendo? Aleluia. Não faça como eu, não faça como a Eliana, que temia, que não queria fazer aquilo que Deus estava mandando. Qual é o teu encargo? Qual é a tua missão? O que é que você está parando? Aleluia. Em que é que você está parando? Aleluia. Fortaleça as suas mãos, pede misericórdia a Deus, pede perdão a Deus, queridos, que Ele é grandioso em perdoar e em nos amar e nos compreender para que a gente volte a fazer aquilo que Ele quer. Meu Deus do céu! A metralhadora tá aberta, irmão. Aleluia, a metralhadora do céu. Glória a Jesus. E estava ali também a botija de água. E aí o que foi que ele fez agora? Deus deu, então agora ele comeu, bebeu e tornou a deitar. Repara, viu? Aleluia. Elias aqui tá, nesse momento aqui, Elias estava um pouco parecido com a Eliana. Tá parecido com você? Tá parecendo com a sua história? Então, ó, levanta, ó, porque assim como apareceu esse anjo para Elias, para determinar nesse versículo que nós iremos ler, nesse momento eu venho como boca de Deus para te dizer, levanta-te e anda, e vai fazer aquilo que o Senhor tem te mandado fazer, e não queira fazer aquilo que Deus não quer, queridos, não queira fazer o que Deus quer da forma que Deus não quer. Deus pode ter te chamado para missão, aleluia, mas não saia da direção daquilo que Ele está falando. Olha aqui, ó, versículo 7. E o anjo do Senhor tornou pela segunda vez, ó, pela segunda vez, e o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido será o seu caminho. Aleluia. Ah, Jesus, glorificado seja o Deus de Israel, grande é o nosso Deus. Aquele anjo chega para Elias e diz, levanta, homem, você não já comeu? Levanta, se fortalece.
e vai fazer aquilo que Deus quer, vai viver aquilo que Deus quer. E ali Elias, ele se levantou e foi. E uma das missões que Deus deu, uma das missões que Deus deu para ele foi o quê? Se apresentar diante de Acabe. Aleluia, foi se apresentar diante de Acabe. Ei, quando a missão, quando eu e você entender a missão que Deus quer, virão Acabes para poder a gente enfrentar, virão Jezabéis para poder tentar nos atrapalhar. Mas você sabe o fim de que viveu? Qual o fim de Acabe? O fim de Jezabel? Assim será aquele que tentar te atrapalhar. Assim será aquele que vir no teu caminho para poder não permitir que aconteça aquilo que Deus já estabeleceu. Ninguém pode parar o que Deus está fazendo na sua vida, queridos. Ninguém pode parar o chamado que Deus tem na sua vida, a não ser que você não queira, a não ser que você cruze os braços igual cruzou Eliana. Aleluia. Mas eu sou um péssimo exemplo para você não seguir. Louvado seja Deus. Eu sou um péssimo exemplo para você não vir a fazer aquilo que eu fiz. Que nesse dia chamado hoje, você entenda a sua missão e ande na direção que o Senhor quer. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. E dali em diante, quando Elias se levantou, ouviu o que Deus falou através da boca daquele anjo, e nesse dia eu te digo, hoje diante de você nessa tela aqui não está um anjo de Deus, mas está uma mulher de Deus, uma mulher que já foi provada e é provada, mas também é aprovada por Deus, pela misericórdia dele, pela graça dele. Eu venho nesse dia para poder te dizer, levanta. Faz o que o Senhor determinou para você fazer. Faz a tua missão. Aleluia. Glória a Deus. A missão ela é árdua? É. Mas ela é prazerosa, porque não existe uma coisa para poder alegrar mais um cristão do que fazer aquilo que Deus está determinando. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome dele. Não pare. Tem até um vídeo aqui abaixo que o nome é Andando nas Medidas de Deus, né? Fazendo nas medidas de Deus, andando nas medidas de Deus, eu acho que é assim. Então não pare. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para poder vir aqui fazer hoje, trazer hoje para nós. E pela misericórdia de Deus eu quero te agradecer por você ter ficado até aqui. Tá terminando de garoar. Tem uma garoazinha bem fininha já caindo aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida. Muito obrigada. Coloque em prática aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E como eu sempre venho falando aqui, né, num vídeo que está aqui abaixo, não queira ser feliz sem fazer o que Deus diz. É perca de tempo, é dar com a cara na parede, é dar com a cara no muro, queridos. É se cansar, é se frustrar, é perder tempo, é perder dinheiro, é ser infeliz. Aleluia. Mas decida, aleluia, viver aquilo que Deus estabeleceu para você, e você vai ver as coisas acontecerem de formas além do que você espera, além do esperado, além até do que Deus determinou. Sabia que às vezes Deus diz que vai acontecer uma bênção na sua vida, e quando você resolve obedecer, ela passa a ser maior até do que o que Ele disse? Aleluia! Andemos nas medidas de Deus. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Não esqueça, antes de sair desse canal, deixe o seu like para que o YouTube ele entregue, ofereça essas palavras de vida eterna para outras pessoas. E se você não é inscrito aqui, se inscreva, compartilhe, faça a missão. Missão também é compartilhar um vídeo como esse. Eu lembro no tempo de Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele saía correndo muitos riscos, ele correu muitos riscos, viveu muitos riscos, né? Naufrágio, foi picado por víbora, perseguido pela própria igreja. Isso hoje, infelizmente, não dá para poder, não dá para poder não viver. Infelizmente, a igreja de Cristo ela é perseguida pela própria igreja de Cristo, né? Mas aqueles que se levantam para dedurar, para falar, para apontar aqueles que estão fazendo alguma coisa, né? Infelizmente é assim, mas a gente não deve parar.
A gente deve tomar o exemplo de Jesus, né? Que não parou mesmo sendo caluniado e tudo mais. Então, tomemos a posição de fazer a missão. E sabe, queridos, tem gente que faz uma missão ao contrário do que Deus quer. Tem gente que abriu a igreja, o pastor Luiz Hermínio, ele fala bem assim, o apóstolo Luiz Hermínio, ele fala assim, que tem igreja, tem pastor que estão à frente de uma igreja e que Deus não chamou eles para ser pastor, Deus chamou eles para ser mantenedor da obra de Deus. Ele chamou ele para ser empresário. E muitas vezes alguém pode estar como empresário, sendo que Deus o chamou para pastor. Então, vamos em Deus, intimidade com Deus, para poder saber o que é que Deus quer que nós façamos, para poder a gente andar na direção dele. Obrigada por você ter ficado até aqui. Até a próxima, se assim ele nos permitir. Não esqueça que a mão do Todo-Poderoso, ela está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, para te guardar, para te abençoar, para te proteger. Ele diz que é ele quem sabe os pensamentos que ele tem em relação a você. Ele não te vê como as pessoas te vê. Não acredite nessa história de dizer você não está preparado, você não está pronto. Ei, Deus não chamou os prontos, Deus não chamou os preparados, não. Ele quer aqueles que decidam obedecer a Ele. Aleluia, porque quando eu e você nos sentimos preparados, a nossa preparação ela é humana. Aleluia, não estou anulando o estudar, o comer esta palavra aqui não, mas tem muita gente achando que primeiro precisa ter uma unção de A, de B, de C para poder ser missionário, para ser apóstolo, para ser isso, para ser aquilo. Aleluia. Faça aquilo que o Senhor já estabeleceu. Sabia que Deus já estabeleceu muitas coisas que aqui na terra ainda não foram estabelecidas? Aleluia. Sabia que no reino dos céus muitas coisas já foram estabelecidas que o homem nunca vai estabelecer por não fazer aquilo que Deus está dizendo? Aleluia. Glória a Deus. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, missionária? Eu digo, não, eu não sou missionária. Não, você nunca foi ungida missionária? Não. Ou pastora? Não, eu nunca fui ungida pastora. Aleluia. Glorificado seja Deus. Então, tem coisas que Deus já estabeleceu lá. E se eu e você estivermos ligadas nele, estaremos fazendo aquilo que ele já estabeleceu lá. Que o homem desobediente e descrente não está fazendo aquilo que Deus já orientou que eles façam. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.